Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, ouvintes. Eu sou Alice Freire, promotora de justiça em Goiás e diretora da Mulher da Associação Goiana do Ministério Público. Este é o terceiro episódio do Direto ao Ponto, o podcast da AGMP. E hoje falaremos sobre os 10 anos da lei do crime de feminicídio. Para o episódio de hoje, são nossas convidadas Antonella da Cunha Paladino, titular da comarca de Sanclerlândia, ela que também atua em substituição na 2ª Promotoria de Justiça, Família e Sucessões de Aparecida de Goiânia, integra o Programa de Atuação Conjunta no plenário do júri, participa ativamente do projeto MP em Ação com Júri por todo o estado de Goiás e também é presidente da Comissão de Promotores e Procuradoras de Justiça do Ministério Público de Goiás no IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família em Goiás, e é a nossa integrante da Comissão de Mulheres da Diretoria da Mulher da AGMP. Aqui conosco também Maria Cecília de Jesus Ferreira, que é promotora de justiça no Ministério Público de Goiás há 26 anos, titular da Promotoria de Justiça de Edéia desde o ano de 2005 e nos últimos anos atuou em substituição em várias promotorias de justiça criminais de Goiânia. Ela também é a nossa querida integrante da Comissão de Mulheres da GMP. Sejam muito bem-vindas, Antonella e Maria Cecília. Você, ouvinte, já parou para pensar por que foi necessária uma lei específica para tipificar o feminicídio no Brasil? O feminicídio deixasse de ser uma qualificadora do homicídio para um tipo penal autônomo, isso somente em outubro de 2024, para que o crime de feminicídio fosse tipificado, enfim, para prever pena ainda maior, a maior pena do Código Penal no país. E a pena prevista é de 20 a 40 anos. Tudo isso para conter a onda de violência contra mulheres no país. Mas ainda assim, ouvintes, ainda assim, Antonella e Maria Cecília continuam matando mulheres pelo simples fato de serem mulheres. O que explica esta escalada de violência contra mulheres? Nossas convidadas, Antonella e Maria Cecília, estarão conosco para falar um pouco sobre isso. Bom, inicialmente, queria cumprimentar aqui essas duas amigas, colegas extremamente valorosas no Ministério Público de Goiás. Queria agradecer o convite da GMP para estar aqui hoje. Tenho muita honra de fazer parte dessa comissão de mulheres, com pessoas que sempre me acrescentam e me enriquecem muito. Muito obrigada. Alice, muito bem colocadas toda a sua fala, tudo em relação a esse crime de feminicídio. E é importante o que você fala também dessa violência reiterada. A gente vai falar de feminicídio, mas não há como falar de feminicídio sem falar de violência doméstica, sem falar de violência de gênero, violência contra as mulheres. Essa escalada de violência contra as mulheres, ela tem, na minha ideia, na minha concepção, diversos fatores. É importante essa lei, é importante a criação desse crime autônomo de feminicídio, endurecimento dessas penas, não só das penas, mas também de todo o aparato penal que vem acompanhado disso. Houve modificações no Código de Processo Penal, modificações na Lei de Execução Penal, maior agilidade no processamento, no julgamento desses crimes, prioridade nesse julgamento. Então, a gente tem diversas mudanças na nossa lei
que beneficiam a punição desse crime, né? Mas a gente tem outros fatores que estão ligados aos fatores sociais, fatores culturais, institucionais, econômicos, que são de extrema relevância e que devem ser considerados tanto pelo Ministério Público, na sua atuação, quanto os outros órgãos públicos. Quando a gente fala de feminicídio, de violência doméstica, a gente está falando de violência de gênero, a gente está falando de relação de poder. A gente está falando da colocação da mulher num lugar menor. Então, a gente não pode tratar unicamente pela lei. A lei é de extrema importância. É através dela que a gente consegue, de certa forma, tirar aquela impunidade, trazer para a mulher uma segurança nas suas denúncias, trazer a mulher para esse ambiente em que ela se sente mais acolhida, mas a gente precisa de mais. Então, todo o machismo, esse patriarcado que nós temos na nossa sociedade, ele incentiva esse tipo de violência. Ideias extremamente conservadoras que a gente vê que andam brotando, não só aqui no Brasil, como em diversos países, a intolerância cada vez maior, tudo isso também são fatores que trazem essa escalada a essa violência. A gente precisa, sim, parar de normalizar na nossa sociedade a violência contra a mulher. E eu falo isso por prática. Para aqueles que estão rotineiramente nas audiências, né, a gente faz audiência de instrução da violência doméstica, audiências no próprio feminicídio. A gente vê que em diversos momentos são colocadas essas violências que não são só apenas físicas, né? Violências verbais, violência sexual, a gente tem violências econômicas, violências psicológicas. Elas são colocadas por essas mulheres como se fossem, de alguma forma, normal numa relação de casal. E, Antonella, você diz que só o endurecimento de penas não é necessário não é fundamental, né? Não é essencial para conter a onda de violência. Que precisa mais? Entendo que o endurecimento de penas ele é essencial, necessário. Eu entendo que ele só não é suficiente. Toda essa lei, né, do feminicídio, toda essa estrutura de mudança da nossa norma, do nosso ordenamento jurídico, ela é de extrema relevância. A gente trabalha hoje com algo que é muito caro a todos nós, que, de certa forma, é a impunidade. Se a gente precisa, sim, de um aparato, né? A gente precisa desse sistema de justiça funcionando a todo vapor, de forma bastante eficiente, para que a gente não caia, em momento nenhum, numa impunidade. A impunidade, ela desestimula a mulher a denunciar. A impunidade, ela traz uma insegurança, uma vulnerabilidade muito maior para essa mulher. A gente precisa de um tratamento, de um acolhimento, algo humanizado. A gente precisa de redes de proteção. A gente precisa trazer uma delegacia, né, especializada. A gente precisa acolher essa vítima. E você falou em desestímulo à mulher à denúncia. Maria Cecília, a subnotificação dos casos de violência doméstica e como a tipificação ajudou a dar visibilidade ao problema, na sua opinião? Bom, primeiro quero cumprimentá-las, minha querida amiga Alice, querida amiga Antonella. Um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo tão importante. Um grande prazer fazer parte dessa comissão de mulheres da GMP. Muitíssimo obrigada pelo convite. Então, são múltiplos fatores. Concordo inteiramente com a fala da Antonella. Essa questão da violência doméstica, ela está extremamente relacionada ao poder, né? O poder masculino, o poder que o homem acha que exerce ainda sobre a mulher. E não é só o homem que acha. A maioria das mulheres também ainda acham. E aí está ligado com essa subnotificação dos casos. Porque as mulheres ainda têm muita dificuldade em notificar esses casos, por uma série de fatores. Pela culpa, pela vergonha, por achar que, de alguma forma, essa violência faz parte da vivência do relacionamento. É normal. É normal. Isto, em audiências, a gente vê quase que sempre, né? A mulher, ela justifica a violência
do Há uma companheiro. normalização da violência. Uma normalização. E é quase como, em muitos casos, como se ela se sentisse culpada. Ela se coloca como quem causou a agressão masculina. Em diversos casos. Ela chega aí à delegacia notificar, mas na audiência, como já passou um tempo, ela volta atrás e fala que não, que quem começou a agressão foi ela. Fala-se muito em defesa dos direitos da vítima, mas você tocou num ponto para mim que é muito caro e que ocorre hoje, a gente vê no sistema de justiça de forma reiterada, a culpabilização da vítima nos casos de violência doméstica. Como você acha que nós podemos evitar isso, né? Ou, mais do que isso, combater isso no sistema de justiça? Então, daí a gente pega também esse recorte que a Antonella falou sobre a punição, a lei, né, que se tornou mais grave ainda agora, no ano passado, e a relação disto com a vitimização, com a proteção da vítima. Uma coisa, infelizmente, não está relacionada à outra. Né? Nós temos a punição, que agora é a maior pena que nós temos, né? Que é essa do feminicídio, mas ainda nós temos que tratar a ponta, a base, que é a vítima. E a educação dessa vítima. E como que nós fazemos isso? Com a lei só, não vai ser. Com a punição só do agressor, não vai ser. Então, a gente tem que voltar e pensar em mecanismos de trabalhar a base, a estruturação, o fortalecimento dessa vítima. Porque o que eu vejo é que as vítimas ainda são muito frágeis. E o fator econômico também pesa, né? Muito, muito. Mas não é só o fator econômico. O que eu vejo a maioria, sim, é o fator econômico, mas tem uma grande parte que pesa muito o fator, a dependência emocional do masculino. Né? Então, ela tem autonomia, mas ela não tem independência. São duas coisas diferentes. Né? Até por isso justifica muitos casos de violência também em classes sociais mais abastadas, muitas vezes até quando a mulher tem independência financeira, mas ela não tem independência funcional. Antonella, e como os projetos do Ministério Público, nesses 10 anos, ajudaram a mulher nesse fortalecimento, ajudaram a conter a onda de violência? Eu digo projetos que vai para além do sistema de justiça, projetos institucionais que aproximam das famílias, que aproximam da mulher vítima de agressão e que também aproximam do agressor. Sim, Alice, é importante tudo isso que a Maria Cecília falou, né, do comportamento, da postura que o promotor de justiça vai ter diante dessas situações. Como promotora de justiça, tendo que a gente precisa agir de forma firme, de forma assertiva nesses momentos. A vítima, ela precisa dessa proteção. Existe um projeto no Ministério Público, que é a Vítima Mais Segura. É um projeto que é desenvolvido junto com os poderes municipais, com os entes municipais, para a gente, em parceria, né, haver a criação de políticas públicas para essa vítima, de acolhimento dessa vítima, fortalecimento, retirar ela desse momento de vulnerabilidade. Quando a gente fala de educar essa vítima, eu vou um pouco além. A gente precisa fazer política pública para a sociedade também. A gente não consegue mudar todo um paradigma, a gente não consegue mudar toda uma cultura social se a gente não buscar isso nas escolas, não trouxer isso para um currículo, talvez escolar. A gente trazer essa igualdade, essa equidade de gêneros para as nossas relações. Quando a gente pensa numa mulher
vítima de uma violência doméstica, a gente precisa entender que o nosso Estado, e aí eu estou falando de Estado, mas poderia estar falando de país, ele é extremamente heterogêneo. Uma audiência que eu faço aqui em Goiânia não vai ser a mesma audiência que eu vou fazer na minha cidade, em São Clerlândia, ou em qualquer outro interior que eu esteja. Porque se aqui já há essa dificuldade da vítima, se a gente já precisa acolher, já precisa trazer essa vítima, imagina uma cidade menor, em que os espaços são menores, a vulnerabilidade dela é maior. Então, eu entendo que esses programas que a gente faz junto aos entes municipais, dentro dessa comunidade, são programas de extrema importância. Os grupos reflexivos são grupos que têm um resultado, tem bastante resultado. O primeiro grupo reflexivo que eu participei, que eu ajudei a instalar, foi em Mara Rosa. Explica para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o que seriam grupos reflexivos, né? Esses grupos reflexivos, eles têm uma visão para o agressor, né? Eles trazem esse agressor, são feitas palestras de temas sobre a violência doméstica, temas sobre como é a equidade, como tratar com equidade, dos direitos da mulher, dos direitos de como conviver em casal. E eu acho que são extremamente válidos. Eu vejo uma diminuição nessa violência doméstica depois que eles passam por todo esse ciclo de palestras, eles têm uma avaliação no final, a gente consegue ver uma certa mudança. Então, acho que são válidos esses cursos também. A gente precisa pensar na violência, não só nessa violência doméstica, a gente tem a violência também no menosprezo do gênero, da mulher, por ser mulher. Muitas vezes ela é atacada, ela é agredida, a gente vê feminicídios, a gente vê violências sexuais por pessoas que nem se conhecem. E esses também precisam ser analisados, essas vítimas, elas também precisam, né, quando não chega a esse extremo de uma morte, elas precisam ser acolhidas. Não são situações em que a vítima ela se sente, de certa forma, vulnerável até socialmente, porque é a mesma coisa numa cidade menor, talvez ela não queira se expor dessa forma. E isso é papel do Ministério Público. E nós estamos, então, falando de articulação de políticas públicas pelo Ministério Público. E nesses 10 anos foram vários os projetos protagonizados por promotoras e promotores de justiça que buscavam não só o combate à violência doméstica, mas também a prevenção. Eu escuto muito, Maria Cecília, pessoas que ainda não aceitam a tipificação do crime de feminicídio. Vejam bem, questionam, e eu escuto isso até mesmo por atores do sistema de justiça. Mas por que nós temos que ter um típico específico para criminalizar o assassinato de mulheres? Por quê? Porque esse privilégio com relação à vítima mulher, né? E eu agora transmito a pergunta à nossa convidada Maria Cecília. Isso aí, Alice, me remete muito à questão histórica, social e cultural nossa, né? Porque essa dificuldade de entender a necessidade é a dificuldade de entender a importância da mulher, a real importância da mulher e a diferença entre a questão de gênero, entre os gêneros. E essa dificuldade, infelizmente, a gente vê, e aí entra uma questão que a Antonella falou, que eu acho que é essencial, é da educação, é a prevenção antes, mas bem antes. E por uma surpresa minha, que eu até realmente confesso que eu não sabia disso, essa semana eu tomei conhecimento que, dentre os menores, os atos infracionais, já está tendo muita questão dos crimes contra a mulher. E o que isso mostra? Que o problema... Vamos explicar para os nossos ouvintes o que seriam atos infracionais. Os atos infracionais são os considerados crimes praticados por menores de idade, né? Que a gente não denomina crime, são os atos infracionais, mas são fatos análogos aos crimes. E nessa questão, os atos infracionais relacionados à violência contra a mulher e à violência doméstica, nos relacionamentos entre jovens. Já existe aí um número muito alto que exige até medidas protetivas. Então, no âmbito
dos adolescentes. Então, isso mostra para a gente o Do quê? ato infracional. Do ato infracional. Aqui o problema ainda é muito arraigado. E se não tratarmos esta base, uma lei ela pode vir com 20, 40, 50 anos de pena que não vai solucionar. Ela é essencial, mas a gente precisa trabalhar para que se evite chegar em números absurdos a essa punição. Conscientização e educação. E educação. Um complemento fundamental. ao que a Maria Cecília está falando, e realmente a gente precisa entender a diferença que existe entre um homicídio, né, normal, né, digo, 121, para um feminicídio. A maioria das pessoas aqui, a gente vai fazer os júris de um homicídio, em regra, nós temos crimes pontuais, né? Um homicídio pontual, uma situação ali que foi resolvida, infelizmente, dessa forma. O feminicídio é diferente, e a gente precisa entender isso. O feminicídio, ele é a ponta do iceberg. Exatamente. Para que a gente consiga conter isso aqui, a gente vai precisar trabalhar as suas causas. No feminicídio, eu tenho um motivo, uma razão que me leva à prática daquele crime, que está relacionado ao gênero, está relacionado a problemas sociais, que me trazem repercussões no meu convívio social, né? na vivência daquela mulher, na forma dela adquirir direitos, na forma dela poder usufruir dos seus direitos. Quando você pega um feminicídio, você tem por trás uma violência reiterada. Quando você faz um júri de feminicídio, e eu acho isso muito interessante, arrepio, né, de pensar, assim, de lembrar, a vítima, quando é júri tentado, obviamente, quando você tem a vítima sendo ouvida numa tentativa, você verifica, ou numa audiência que você faça de violência doméstica, você percebe que na narrativa dela não só vem a lesão que ela sofreu, não só vem a quase morte dela. Em toda a narrativa dela, ela passa por uma violência anterior, verbal, uma violência psicológica, moral, de humilhação. Ela passa por situações que vão mexer no seu psicológico e que vão trazer prejuízos para ela, às vezes irremediáveis. Então, eu tenho uma diferença entre um homicídio e um feminicídio. Eu tenho uma gravidade maior e eu tenho um acerto a ser feito com a sociedade. Então, o que a Antonella está dizendo, Maria Cecília, é que há uma gradação da Exatamente. violência até chegar no É um feminicídio. ciclo. É um ciclo. Nunca um Que feminicídio... deve ser rompido antes disso. de chegar lá. Nunca um feminicídio acontece como um fato pontual, um ato pontual, isolado. Nunca tinha acontecido nada e, de repente, acontece o feminicídio. Nunca. Ele é uma escalada, né? Tem um histórico antes, sempre tem um histórico antes, por mais que não seja notificado, porque na maioria das vezes, ou muitas vezes, não tem. Elas não notificam. Mas se você conversar nas audiências, na instrução, você fica sabendo que sim, que teve várias outras situações de agressões. Anteriores, sempre tem. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no júri que eu fiz em Edéia, mas muita mesmo, foi uma tentativa de feminicídio que, por muito pouco, o agressor não é absolvido. Por quê? Porque ele já tinha restabelecido a relação conjugal. Estava tudo ótimo. Maravilhoso. Sendo que era a terceira vez que ele tinha tentado contra a vida dela. E o júri era formado, o conselho de jurados, por 7 mulheres. Então, quando eu comecei o júri, eu pensei, isso aqui está super tranquilo. Ganhei o júri. Eu não vou ter trabalho zero com 7 mulheres, uma tentativa de feminicídio. Se eu não tivesse trabalhado arduamente naquele júri, ele tinha sido absolvido. Porque os filhos estavam do lado dele. Ela estava do lado dele. E aí foi preciso fazer um trabalho de mostrar toda essa questão histórica social. Ou seja, se ele reconstruiu o relacionamento, é como se é uma excludente de culpabilidade. Exatamente. E ele ainda estava provendo a família.
Muito bom. Excelente. Então, por que Excelente marido, pai, isso? provedor. Por E que aí puni-lo? entra, assim, o fator cultural, o fator social, Isso. entra a família. É como Que se a não- tentativa não existiu. Não existiu. Porque ele tá tudo Chocante. certo. É chocante, é chocante. Esse dia eu saí do júri assim, muito indignada e muito consciente, mais ainda, do trabalho que precisa ser feito. Acho que tem Olha, um cuidado, desculpa, Alice, te imagina. interromper. A Maria Cecília fala do júri, eu acho que, como promotora de justiça, a gente precisa sim ter um cuidado no tribunal de júri. A gente vive hoje, e é exatamente por isso, porque cola, como diz a nossa ministra, né? Cola, tem situações em que cola. Você trazer, a defesa trazer ali argumentos, trazer ali teses, no sentido de desqualificar aquela vítima. Né? Questionamentos, e assim, são sobre a honra, sobre o comportamento moral, dela, sobre o comportamento, a moralidade, que ela já se relacionou com outros homens violentos. É a culpabilização da vítima. Defesa dos ciúmes, tornar isso romântico, né? Trazer isso como se fosse um ato de ciúmes, como se fosse uma situação provocada pela própria vítima. Ela que não tomou uma medida adequada para evitar esse tipo de agressão. A gente vê muito perguntas sempre, mas essa vítima, ela se utilizava de medicamentos? Muito. Né, de controlado, medicamento controlado. Questionar a saúde mental. Às vezes ela já foi vítima anteriormente de outras violências, de outras relações, e isso é trazido para uma audiência, é trazido para um tribunal do júri. A mulher é sempre louca. Sempre louca. E você falou um negócio que me lembrou muito bem o júri que eu fiz, né? E ela é trazida para aquele momento como se ela ainda fosse a culpada. Olha, ela veio falar para mim que ia lá na delegacia me denunciar, que era mentira, mas que ela ia lá para me prejudicar. Eu fiz um júri recentemente e eu estava no momento do interrogatório, um júri extremamente cansativo, foram 2 dias de júri, não era de feminicídio, mas eu estava no interrogatório do réu e em dado momento eu questionei ele a respeito de um comportamento que ele teria tido em relação a uma das testemunhas. Falei, por que o senhor não a atendeu no dia que ela foi até a residência do senhor, queria conversar com o senhor a respeito? E aí foi isso. Essa louca, ela apareceu aqui louca, como só ela sabe ser, veio gritando para tirar satisfação comigo, e ele ainda disse, ela que mande um homem para vir falar comigo. E eu estava diante dele, promotora de justiça, mulher, tinha uma outra colega, nós estávamos fazendo júri juntas, mulher, foi essa a resposta que ele me deu. Continuamos o interrogatório, seguimos o procedimento. E olha, ele ignorando, inclusive, que eram 2 mulheres promotoras que estavam interrogando ele. Eu estava num padrão da sociedade que sai dessas estatísticas de que seria uma vítima pobre, a maioria delas negras, né? A gente tem essas estatísticas nesse sentido. E nesse júri, eu não estava diante de nenhuma circunstância dessa. A testemunha que estava ali, ela, inclusive, era a advogada do júri. Ele desrespeitou uma mulher porque, né, do mesmo que conseguiu, né, ultrapassar essas barreiras que nós já temos sociais e econômicas e se colocar e estar numa posição, e mesmo assim ele a tratou dessa forma. É ela que mande um homem para vir falar comigo. Bom, então vocês duas responderam o questionamento que a mim já foi feito e acredito que a vocês também, do porquê um tipo específico para criminalizar o assassinato de mulheres. E para essas pessoas eu respondo, assim, mais objetivamente, da seguinte forma: políticas públicas de segurança pública não são eficazes para coibir violência contra a mulher e feminicídio, políticas de segurança pública comuns para aqueles criminosos que estão nas ruas, porque o criminoso normalmente está dentro de casa. Então, nós precisamos de políticas públicas específicas, assim como de um tipo penal específico, porque o tipo penal ele é previsto não só para prever punição, mas para funcionar também pedagogicamente como prevenção. Então, eu acho que nós aqui conseguimos responder esses ouvintes
e até mesmo profissionais do direito que questionam dos motivos pelos quais o legislador, por opção, tipificou o feminicídio. Uma opção legislativa necessária. E Alice, eu tenho uma outra situação que interfere muito nisso aí, nessa necessidade de um olhar específico para o feminicídio, e que é em relação às vítimas indiretas do feminicídio, né? Que são os filhos e os familiares próximos à vítima. Essa é uma situação muito grave e que não necessariamente existe no homicídio comum, né? Lá do 121. Porque, inclusive, os estudos chamam de co-vítimas, né? Os filhos, Sim. Porque a maioria das vítimas, elas, mais de 50%, 56%, têm filhos, e a grande maioria filhos menores ainda. E ainda filhos dos agressores. Então, esses filhos, eles são diretamente atingidos por esse feminicídio, né? Ou pela tentativa desses feminicídios. Então, tem que ter um olhar mais específico para isso, que isso só é possível com essa diferenciação, porque senão não se faz esse trabalho. E ainda nós estamos, eu acho, aquém disso. Precisa ser feito muito no acolhimento e no direcionamento da reorganização da família no caso do feminicídio. Porque os menores, principalmente os menores que perdem a mãe por um ato de agressão do próprio pai, eles ficam totalmente sem referência parental. Fica totalmente perdido, né? Porque a vida muda na prática e o emocional fica totalmente debilitado, porque eles ficam sem a mãe, o pai geralmente é preso ou é afastado deles, quando não suicida. Porque os homens também fazem muito isso, né? Às vezes, eles matam e se matam posteriormente. Então, a crueldade, ela é de uma intensidade impressionante. Porque não se pensa em nenhum momento naqueles que vão ficar, né? O homem, ele não tem essa capacidade, o agressor. Então, por isso também os grupos reflexivos são muito importantes, para que vá se mudando essa visão, né? E se pense também nessas vítimas indiretas. Então, assim como chegar ao feminicídio, nós passamos por uma escalada de violência. Cuidar para que o feminicídio não ocorra, é necessário cuidar de todo um sistema familiar, né? De interromper a violência no nascedouro, de cuidar, acolher a vítima, acolher os seus filhos, de cuidar da saúde emocional, também financeira da mulher, a independência financeira da mulher. E o Ministério Público brasileiro, em especial aqui o nosso Ministério Público de Goiás, teve um papel determinante nessas políticas públicas de acolhimento e de prevenção à violência doméstica, por atuação de promotores que dedicaram suas vidas a isso. É importante que nós três aqui façamos um registro disso. Mas é também necessário, os nossos ouvintes precisam entender qual o impacto da tipificação do crime de feminicídio no sistema jurídico, nos tribunais, né, e nas decisões que nós temos hoje. Qual é esse impacto? Há ainda dificuldades de interpretação, como que funciona no sistema de justiça, como foi recebida a nova tipificação do feminicídio, a majoração da pena do feminicídio no sistema de justiça, nos tribunais, no tribunal do júri. Quem quer falar primeiro? Bom, Alice, é uma lei que ainda é recente, né? A gente ainda está
num processo de conhecimento de como, né, descobrimento de como isso vai se desenrolar, de como isso vai, quais os efeitos disso, acho que ainda é algo mais, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas, sem dúvida, a gente tem como impacto aqui uma visibilidade, que eu acho que traz isso muito importante para a sociedade, traz essa discussão. Hoje estamos aqui sentadas discutindo esse assunto, de uma forma que isso aqui vai poder alcançar outras pessoas de uma forma leve, de uma forma que informativa. Então, eu acho que essa visibilidade é um impacto da lei necessário, né? A gente tem, sim, um endurecimento dessas penas. A gente tem aqui um sistema mais repressor, um sistema mais que se procura ser mais inibidor dessas agressões. Trazer isso mostra, essa pena mais dura, tudo isso já demonstra a importância desse crime, não só para aquela vítima, não só para aquela família que vê naquele resultado, naquela pena, uma resposta, né? Mas a gente também tem essa repercussão toda no meio social, que a gente começa a ver que é uma das formas de inibir a prática desse crime. A gente tem também uma repercussão grande na forma de investigar, na forma de julgamento. A gente tem as diretrizes nacionais, a gente tem o protocolo de julgamento de gênero, a gente tem diversas ferramentas que a gente precisa usar. O Ministério Público tem que estar atento no momento da investigação, na busca pelos motivos, saber exatamente o motivo daquele crime, da prática daquele delito. Então, é necessário que vai ter uma mudança muito grande nessa fase investigativa, porque é necessário se buscar, né, todos esses elementos para que a gente possa chegar a um feminicídio. O julgamento, ele vai ser feito de forma diferente, a gente precisa ter ali uma perspectiva de gênero para aquilo, a gente precisa ter uma conscientização naquele julgamento. As penas, nisso que a Maria Cecília falou, a respeito das consequências para aquelas vítimas indiretas, existe, acho até hoje em dia um benefício para os filhos, né, órfãos, existe aqui a necessidade da gente buscar essa reparação de alguma forma, até mesmo na indenização mínima, a gente precisa buscar isso. O Ministério Público tem que ser firme, tem que ser assertivo nesse momento, tanto do julgamento quanto também no momento da investigação desse crime. Então, existem as medidas preventivas, que a gente já falou aqui, diversas, né, medidas que podem ser feitas por políticas públicas, atingir a sociedade, atingir os menores, as crianças, os adolescentes, mas a gente precisa também atuar no momento do processo. Acompanhar aquele processo, esse fomento de políticas públicas de prevenção, mas também de políticas públicas para resolver as consequências desse crime. Então, eu entendo que já se verifica uma mudança legislativa, uma busca agora, assim, pelas vítimas. A vítima passa a estar dentro do protagonismo, coisa que não era um tempo atrás, né? A gente precisa tratar esse acusado, esse agressor, mas a gente precisa resgatar os familiares das vítimas, e sendo de violência, a gente também precisa resgatar essa vítima. Então, eu vejo o impacto dessa lei, acho que vai ser algo gradativo, acho que ela fomenta essa discussão, e eu tenho, assim, uma esperança de que a partir daqui dessa lei, da importância que ela toma, que a gente consiga fazer estatísticas mais confiáveis, a gente consiga buscar aqui os percentuais reais de um feminicídio. Tem muita dificuldade nisso, da gente saber realmente, né, quando a gente fala, tem uma escalada do feminicídio, a gente fica um pouco sem saber, né, você fala de subnotificação, mas não dá só nem para se estabelecer o perfil do agressor. Não há um perfil para agressor. Não há. Porque essa violência, ela vem de gênero, ela vem de poder, ela não vem de outras causas, né? Então, a gente não tem um perfil de agressor, ela está em todas as classes sociais, de todas as formas. Lógico que sabemos que está mais forte, ela tem mais impacto em classes sociais mais baixas, em mulheres negras. Em a gente razão tem da vulnerabilidade financeira, econômica. De outras vulnerabilidades. A gente precisa de programas sociais, a gente precisa de empregabilidade dessas pessoas, a gente precisa de resgate de confiança, de tudo. Mas voltando às teses defensivas no plenário do júri, ambas são promotoras de plenário de júri, e nós temos uma decisão recente que mudou essa realidade. Vocês já viram a mudança disso no plenário do júri? E eu digo com relação à culpabilização da vítima? Eu, particularmente no meu trabalho, eu vi.
Eu percebo... Mas antes disso, explica um pouco Não, então, melhor, né? Qual foi essa decisão? Até falando um pouco sobre a questão dos entendimentos hoje dos tribunais, né? Eu vejo que, lógico, a gente vê uma mudança, mas uma mudança vagarosa, né? Uma mudança porque os tribunais, eles refletem aquilo que a sociedade já mostra, mas de uma forma mais lenta, e precisa-se de uma movimentação muito grande para que isso ocorra. E o que eu percebo é que nessa matéria, principalmente as mulheres atuantes nessa matéria, as mulheres que atuam, as prestadoras da justiça mesmo, o trabalho é muito grande para que os tribunais se movimentem. E então, de forma muito recente, eu não sei se é exatamente essa decisão que você está falando, mas que me vem é que 2021 que foi reconhecido, que foi, a tese foi impedido, né, de se usar a tese da legítima defesa da honra, né, como a tese de defesa. Então, ou seja, 2021 isso foi reconhecido pelos tribunais superiores. Olha a demora e o atraso disso frente às nossas conquistas históricas mesmo, né, de nós mulheres. E eu percebo que a defesa, principalmente no júri, respeita, lógico, eles têm que respeitar, porque não tem como, né, não respeitar essa decisão, mas é com uma certa dificuldade. Porque a vontade é que ainda possa se fazer isso. Eu percebo que os advogados, principalmente, né, lógico... Eles não desistem nunca. Não, então, às vezes, eles vão pelas beiradas, assim, sabe? Eles vão indiretamente levando essa tese. Porque a moral da mulher ainda está no subconsciente da sociedade. Sim. E, obviamente, dos jurados. Sim, e juradas também. Então, é tudo um processo, né, mesmo? E que a gente tem que ficar muito atenta. Mas muito, né? Porque exige muito da gente. Eu só acho que eles não usam mais essa palavra. Exatamente. Mas continua. Mas a tese está lá. A tese está lá. Eles vão ali, ó. Eles vão ali, sem querer, querendo, colocando... É sempre o comportamento da vítima. O julgamento da vítima, da mulher vítima, sempre estará à frente. Sim, porque eles questionam a honra. Eles só não colocam essa questão, mas a honra da mulher é sempre questionada, né? Como a Antonella falou. Mas e antes? O que ela fazia antes? O que ela fez? O que ela não fez? Né? Então, a gente, principalmente nós promotoras, a atenção nossa com essas questões, com essas tentativas, tem que ser sempre muito... muito cuidadosas mesmo, né? O nosso trabalho tem que ser... Eu acho que a gente tem que ser muito firme. Muito firme. Acho que exige todas as muito. vezes que estão sendo ouvidos ou familiares ou a própria vítima nos feminicídios tentados ou nas audiências de violência doméstica, acho que a gente tem que criar ali, sim, de forma muito firme, um limite para essas perguntas, a todo instante, delimitar essas perguntas ao que realmente tem a ver com o caso, com o fato, né? Porque quem está em julgamento ali não é a vítima. E não raras as vezes há esse desvirtuamento. No feminicídio, essa tese pode ser que ela não esteja ali escrita com todas as palavras, pode ser que ela não seja dita dessa forma, mas ela é colocada, sim, de forma implícita. Né? Os familiares são extremamente humilhados, constrangidos no momento da oitiva dessas pessoas ali, no plenário. Sempre tem uma desqualificação da vítima, a vítima sempre tem um comportamento anterior que era inadequado. De alguma forma, aquela agressão só acontece porque ela não se comportou da forma esperada, né, para uma mulher casada, que essa frase é muito... Ela era uma mulher casada. Eu não sei o que tem de diferente numa mulher casada, mas assim, a sociedade coloca nela um peso de comportamento, de tolerância, de viver aquilo de uma forma,
Então, eu entendo que não é cobrado do homem. que nunca foi cobrado do homem, né? Porque... e a família da vítima sofre muito nesses julgamentos, né? Porque a família vítima também é exposta. é. Ela e eles já não também perdeu, né, a vida da e não ente só a querida. vítima, já vi situações em que os filhos são Isso, expostos, mas olha a filha dela, olha como era a mãe dela. A mãe dela, olha a mãe. De todas as formas. Já vi júris que eu fiz que já arrumaram todos os tipos de relacionamentos amorosos para aquela vítima anterior. Já teve relacionamento quase a cidade inteira. Porque eles vão criando aquilo como se fosse uma verdade absoluta, já criando um pré-julgamento a respeito das relações dela, sejam pessoais, íntimas. Isso não me diz respeito. E isso não pode justificar qualquer tipo de agressão. E a partir daí, o que a gente vive dentro do tribunal do júri é tentar desconstruir algo que é muito enraizado na sociedade. E é difícil. É difícil. É difícil perante homens, mas é difícil também perante mulheres juradas. Recentemente, teve um caso em Edéia, que ainda vai ao julgamento, que foi conhecido nacionalmente, de um sujeito que matou a namorada e a ex-namorada em questões de 20 minutos, entre um e outro. Usou uma arma branca, uma faca caseira, uma coisa absurda, horrorosa. E na instrução, eu fiquei, assim, aterrorizada, porque a ex-namorada, que ele já tinha tido um relacionamento de 2, 3 anos, ela foi vítima de agressões durante muito tempo, durante o relacionamento inteiro. E a irmã contou isto como uma coisa assim, ela era agredida, eu falava para ela terminar, mas ela não terminava. E ela era agredida de novo. E até que eles terminaram. E ela contava isso de uma forma muito sem o peso óbvio que isso tem. E ele, no interrogatório dele, ele questionou a honra dela, a moralidade de quem ele matou, e da irmã também, porque era tudo gente que não prestava. E então, assim, ele tirou a vida das duas por motivos totalmente. Nenhuma das duas tinha motivo, mas ele falou que a atual provocou ele, e a anterior estava causando confusão na vida dele, porque ela era mulher de confusão. A família dela toda era gente de confusão. Ela está inventando. Que ela já inventou anteriormente. Isso, ela gostava de confusão. Que ela usa medicamento controlado. Ele simplesmente foi lá e matou. Então, essas teses, elas perduram. São teses que eu acho que não saem do tribunal do júri, não saem das audiências. Antonella e Maria Cecília, nós ficaríamos aqui o dia todo. Ficaríamos. Relatando casos tristes, né? E que, infelizmente, não cessarão, né? Não serão somente estes, não serão estas apenas as estatísticas, virão muito mais ainda. E nós precisamos, para além da lei que criminalizou o feminicídio de forma autônoma recentemente, nós precisamos também pensar quais são os desafios que vamos enfrentar daqui para frente e quais as perspectivas para o Ministério Público, para o sistema de justiça enfrentar a problemática. Como atuar em defesa das mulheres que têm morrido diariamente na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, eu pergunto para vocês, apesar dos avanços, e a Maria Cecília já disse que veio de forma muito lenta todos esses avanços, é verdade, mas apesar desses avanços, os avanços que vivenciamos recentemente, o que ainda por ser feito? Alice, eu vejo a atuação do Ministério Público exigindo da gente muita criatividade, né? Porque
é uma área, como a gente começou aqui o podcast falando, é algo que acontece em razão de diversos fatores. A nossa atuação, ela precisa ter uma atuação, sim, pautada na prevenção, atuar junto das redes de proteção, atuar junto do poder público, trazer políticas públicas, fazer, talvez, divulgação, né, muitas palestras, divulgação da situação, trazer que a gente precisa de estatísticas, a gente precisa, dentro do Ministério Público mesmo, trazer as nossas estatísticas, buscar essas estatísticas de uma forma segura, para que a gente possa, sim, trabalhar essas políticas públicas. A gente precisa acompanhar essas medidas protetivas de urgência, porque muitos desses casos eles acontecem por uma ineficiência na fiscalização dessas medidas protetivas. Muito difícil, né? A gente precisa ser eficaz. Para a gente chegar num feminicídio é porque todo o resto não falhou. deu certo. Exatamente. Né? Falhou. A gente precisa buscar. Eu acredito que o caminho é sempre a prevenção. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa buscar é trabalhar políticas públicas. E acredito também que a gente precisa trabalhar as consequências desse crime. Então, acolher essas famílias, trazer isso para o Ministério Público. O Ministério Público é defensor da sociedade, a gente precisa acolher essas situações. Violência doméstica, as vítimas precisam também desse acolhimento, fortalecer essas vítimas, trazer tratamento psicológico para elas. Tudo isso é a atuação do Ministério Público. Eu ressalto muito das custódias. A gente faz custódia de violência doméstica. É importante que a gente tenha a maior quantidade de informações possível naquela custódia. Muitas vezes as medidas protetivas sejam ali deferidas. Sim, né? E mais que isso, às vezes você se depara com uma situação em que para você apresenta ali como se fosse algo a primeira vez e geralmente não é. E você não tem ali informações suficientes para analisar. Eu sei, a custódia é um pouco isso, né? A gente trabalha com o que a gente tem naquele momento. Mas é importante a gente ter mecanismos que traga para o promotor de justiça a maior quantidade de informação possível naquele momento. Eu entendo de assim, forma assertiva para que a gente possa atuar de forma assertiva, né, para que o juiz também possa, já que o controle dos nossos tribunais é grande em relação a isso, e deve ser, porque né, é restrição de uma liberdade, deve ser. Então, a gente precisa que os juízes também tenham fundamento, aparatos, e que eles tenham informações a respeito disso. Então, eu acho que é parceria, rede de apoio e atuação do Ministério Público na sociedade. E educação como prevenção de violência de gênero? Bom, eu acho que a educação é o ponto que não essencial, ainda de forma mais efetiva. Essencial. Para mim, não tem como fugir da educação se a gente quiser mudar esse cenário. E a educação da base, né, da infância, começando ali, e seguindo. Educação do adulto também, que não foi educado na infância. Né? Sem educação, não tem como a gente pensar em mudança, a gente não tem. Então, esses grupos reflexivos, eles são muito interessantes por conta disso, né? Porque eles educam. Nós temos que inserir o agressor Exatamente. Nas políticas. Nós temos que inserir o agressor. Sim. Não só pensar na vítima, mas também no agressor. Figura do agressor. Sim. Né? Do potencial agressor. Sim, isso, né? do potencial. Para que ele não seja agressor. Porque o homem que não é bem educado nessa área, ele é um potencial agressor. Independente da classe econômica, da cultura, do entendimento dele em relação a outras áreas, ele é um potencial agressor. Então, e esta área eu acho que está sendo muito esquecida, está sendo muito deixado de lado. E a gente vê muito isto na atualidade mesmo, nos comportamentos dos jovens, né? Eu penso que nós precisamos cuidar das meninas e também dos meninos. Os meninos porque não os meninos podem estão estar perdidos. Descontextualizados. Eles estão perdidos. E aí, o que eu estava pensando? O que eu penso também muito nessa relação de poder? Perdidos no sentido do seu papel, exatamente, da sua masculinidade. Porque isso foi muito modificado em relação a nós mulheres. Né? Então, eles saíram daquele papel que eles tinham tradicional e certo. Isso.
E o que eu vejo muito nas relações de violência doméstica é que a agressão, geralmente, em grande parte, ela é cometida como uma confirmação de um poder que está sendo questionado, até por eles mesmos. Então, eles já não sabem mais que poder que eles têm. Então, eles pensam, eu vou agredir porque aí eu estou confirmando o meu poder. Muito importante isso que a Maria Cecília está falando. Então, eu vejo que é muito disso. O poder deles foi alterado, foi mexido nisso. Então, eles agridem. Porque todo esse movimento também de fortalecimento dessas pessoas, de conscientização social, da gente buscar essa equidade, também tem uma reação. Porque a gente começa a ter mulheres que não vão se submeter àquele ciclo. Elas querem se retirar daquele ciclo de violência. E aí acontece um feminicídio. Toda vez que a mulher quer sair daquele ciclo, toda vez que ela fala para ele, eu não quero mais, essa relação, o que a gente observa é que a gente perpetua ali a violência. Então, ela precisa estar forte o suficiente, não vulnerável o suficiente, para quando ela toma essa decisão, ela ter, sim, a sua proteção. Até muitos casos acontecem durante as medidas protetivas. Eles são porque é uma ação dela já. Da medida protetiva, e eles vão lá e cometem outra agressão. Às vezes até mais grave do que a primeira. E agora eu vou para a última pergunta do nosso podcast, né? E é uma pergunta muito atual, mas necessária. A violência de gênero nas redes sociais. Como enfrentar isso? Né? São perguntas que eu acho que não temos ainda respostas. É um problema do mundo, né? Um problema mundial. Como enfrentarmos a violência de gênero nas redes sociais, no mundo virtual. Até porque hoje os adolescentes, as crianças e adolescentes estão inseridos nessas redes sociais, e a educação também passa por lá, né? A educação, a conscientização, a informação, muitas vezes passa mais pela rede social do que pela própria escola ou pela família. E a disseminação dessa informação, né? Antes a gente vivia certas situações em escola, constrangedoras, uma violência de gênero até na escola, quando éramos crianças, adolescentes. Que não tinha dimensão. Só que a dimensão eram 30 alunos da sua sala, você vivia ali os seus colegas, né, a gente tinha... Mas para tudo, eu acho que para tudo no adolescente, hoje ser adolescente não é fácil. Eu tenho uma filha adolescente e eu posso falar que ser adolescente hoje não é fácil. Cumprir com a expectativa daquela quantidade de pessoas, de um infinito, não é fácil. Então, a violência de gênero, ela alcança resultados inimagináveis. E quantas situações, chegando a um suicídio, chegando a situações extremas, a gente já não viveu em razão de violência de gênero feita por essas vias, né? Que você atinge uma quantidade de gente muito maior, você inviabiliza a vida daquela pessoa em sociedade. Você expõe aquela pessoa de uma forma exagerada, num universo que ela não tem um momento de defesa daquilo. A gente não tem como acolher essa vítima, não tem como... precisamos tratar de mecanismos que façam isso, mas a gente não tem nem controle. Talvez esse, então, seja o nosso maior desafio. Eu acho. Eu acredito que sim, porque sai do nosso controle. E é tudo muito novo, né? Muito novo. E muito rápido. Né? É uma questão que se movimenta. E pode ser tanto trágico quanto efêmero. Exatamente. Então, essa é a dificuldade, eu penso. Quando a gente fala de educação, eu acho que hoje, como é tudo muito novo, a gente precisa passar por essas educações. Sim. A educação, a violência, hoje, ela se dá por meio da internet. Sim. A gente vai fazer, às vezes, uma palestra sobre violência sexual e você tem que, ali, naquele momento, aquilo ali é uma semente para trazer uma violência dessa. Então, eu acho que o que funciona muito, que eu gosto, e eu acho que é interessante, principalmente no interior, porque eu sou do interior, eu gosto dessa coisa de ir à escola, dar palestras em escola, não só sobre a violência, mas sobre o potencial da mulher. Porque essas meninas muitas vezes são criadas
em busca do príncipe encantado que nunca foi encantado. Então, você tentar ir ali e mostrar para elas que elas podem ter um futuro, que elas podem ter uma independência, uma autonomia, e assim, mesmo assim, serem casadas, terem uma família, terem filhos, que uma coisa não exclui a outra. Né? Você pode ser casada, você pode ter uma família, você pode ter filhos, você pode amar o seu marido. A gente não está aqui para criar um problema. Você pode amar o seu marido sendo independente, sendo autônoma, sendo respeitada, sendo igual. Então, isso que eu acho que é muito importante levar para as escolas. Que é a mulher crescer. Voltamos na educação. Exatamente. Eu acho que sempre volta na educação, no preparo, né? Preparar essa menina e esse menino, até para eles saberem enfrentar essa questão virtual. Né? Porque aí acho que fica menos difícil. Bom, a lei do feminicídio completa 10 anos. Nós estamos no mês das mulheres. Não podemos dizer que não há o que comemorar. Claro que há muitos avanços, há muito por ser feito, há um caminho a ser trilhado. O Ministério Público tem papel fundamental nesse processo, mas as famílias também têm. E cada um e cada uma de nós todos temos papel fundamental na prevenção e combate à violência doméstica. E eu quero aqui agradecer imensamente as nossas convidadas, doutora Maria Cecília, minha querida amiga, e que com muita sabedoria trouxe luz a perguntas que são perguntas que inquietam a toda a sociedade. Também a minha querida amiga Antonella Paladino, que com sua experiência, não só no interior, mas na capital, em diversas comarcas do estado, ela que também integra o Instituto Brasileiro de Direito da Família, em Goiás, e pode trazer luz a muitos questionamentos, e trouxe luz a muitos dos questionamentos que envolve não só o direito das mulheres, mas também todos os direitos dos integrantes das famílias, né? Eu acho importantíssimo tratar das relações familiares no contexto de violência doméstica. Quero agradecer imensamente a vocês. Foi uma conversa, acredito que produtiva para todos e todas nós. Aprendi muito com cada uma de vocês. E se você gostou do nosso episódio de hoje, compartilhe e continue atento ao podcast Direto ao Ponto.